Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula vamos retomar o estudo sobre o conjunto dos números irracionais e sobre o conjunto dos números reais. Vamos considerar algumas atividades a partir da página 59 do livro didático de vocês, A Conquista da Matemática, o livro do 8º ano, a partir da página 59. Inicialmente vamos considerar a questão número 3, que diz aqui o seguinte: a parte decimal da representação de um número segue o padrão de regularidade indicado aqui e pede para identificarmos se esse número é racional não inteiro, inteiro negativo, irracional negativo ou irracional positivo. Vamos dar uma olhada nesse número. Percebemos que ele tem infinitas casas decimais, indicado aqui por essa reticência. E essas infinitas casas decimais têm um padrão de regularidade. Observe. Depois desse 2 aqui, eu tenho dois números 1. Depois desse outro 2 aparecem 3. Depois desse outro 2 aparecem 4 números 1. Então, se formos analisar a partir do número 2, nesse caso aqui, nós temos, a partir daqui, vamos ter 211. A partir desse outro número 2 aqui, vamos ter o número 2111. A partir desse número aqui, desse número 2 aqui, vamos ter 21.111. Então, nós não temos um número, um período que sempre se repete. Nós vemos aqui um certo padrão de regularidade, sim, mas não é um período que sempre está se repetindo. O mesmo número com 1, 2, 3 ou 4 algarismos que sempre está se repetindo. Então, o que podemos dizer sobre esse número? Então, nesse número, as infinitas casas decimais, embora tenham um padrão de regularidade, percebemos aqui que após o primeiro 2 aparecem dois números 1, após o segundo número 2 aparecem 3. A quantidade de números 1 sempre vai aumentando, aparecendo um número a mais a cada número 2 que aparece. É um padrão de regularidade, mas isso não é período. Então, as infinitas casas decimais, embora tenham um padrão de regularidade, não apresentam período. Um número que tem infinitas casas decimais, quando estão organizadas em período, é um número racional. Mas se não estiverem organizadas em período, este é um número irracional. Portanto, esse número é um número, item D, irracional positivo. A próxima questão, agora da página 60. Usando o símbolo
usando o símbolo pertence ou não pertence, estabeleça a relação entre item A, 100 e o conjunto dos números reais não nulos, sem o zero. 100 pertence a esse conjunto, pertence. 100 e o conjunto dos números reais não negativos, quer dizer os positivos e o zero. 100 pertence a esse conjunto. 100 e o conjunto dos números reais não positivos, quer dizer os negativos com zero. Nesse caso, 100 não pertence a esse conjunto, que ele é positivo, e aqui são números negativos e o zero. A raiz quadrada de 9, nós sabemos que é igual a 3. Pertence aos conjuntos dos números reais? Sim, pertence. Menos a raiz quadrada de 9. Esse caso aqui seria menos 3. Pertence aos reais? Sim. A raiz quadrada de menos 9 pertence ao conjunto dos números reais? Observe que nesse caso o sinal negativo está dentro da raiz, então não está definido, não pertence. Não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais. E esse número 2,6 é um número racional. Ele pertence ao conjunto dos números reais não negativos. Se fosse racional, também pertenceria. Se fosse um irracional positivo, também pertenceria a esse conjunto. A próxima questão, ainda na página 60, José, com sua calculadora, determinou o valor da raiz quadrada de 50 e obteve como resultado esse número aqui. Observe que esse número tem infinitas casas decimais, aqui representado pelas reticências, e nós não percebemos um período nessas casas decimais. Pode-se provar que esse número tem infinitas casas decimais e não é dízima periódica. Pode-se provar então que esse número aqui, a raiz quadrada de 50, tem infinitas casas decimais e não estão organizadas num período, não é uma dízima periódica. Portanto, esse número é um número que tem A, irracional. Próxima questão. A próxima questão agora na página 62. Nos diz aqui o seguinte: observe os números a seguir e responda às questões. Então eu tenho aqui 5 números e vamos então considerar aqui o item A. Alguns desses números pertencem ao conjunto dos números naturais. Qual? Então nós podemos dizer aqui que sim. Qual deles? 49 sétimos. Observe que se dividíssemos 49 por 7, isso aqui é igual ao número natural 7. Essa é uma fração aqui
quando dividimos 49 por 7, dá exatamente o número natural 7. Esse é um número natural. Essa fração ela representa aqui o número natural 7. O item B. Quais dos números pertencem ao conjunto dos números inteiros? Se esse número é natural, então ele é também inteiro. Ele é racional e ele é real também. Natural, inteiro, racional e real. E o outro número inteiro que temos aqui é o número menos 97. Item C. Quais números são irracionais? Então, irracional temos aqui apenas menos a raiz quadrada de 3. O item D. Quais números são reais, mas não são racionais? Bem, um número real ou ele é irracional, ou ele é racional, ou ele é irracional. Então, se eu quero números reais que não são racionais, eu estou atrás dos números irracionais. Nesse caso, é menos a raiz quadrada de 3. E finalmente temos aqui o item E. Quais números são reais, mas não são irracionais? Então, eu estou atrás apenas dos racionais. Então, temos aqui menos 97, três quintos, menos raiz quadrada de 3 é irracional. Ele não é racional. Aqui eu quero os que não são irracionais. O próximo aqui será então 49 sétimos. E esse número 1,25 com a barra em cima, que representa a dízima periódica 1,25, 25, 25, infinitos, 25. É um número racional. Então, assim, consideramos, pessoal, algumas atividades envolvendo números irracionais e números reais. Espero que tenham gostado desta videoaula. E fica, então, como atividade proposta para casa as questões 14 e 15 da página 62 do livro didático de vocês. Desejo que tenham bons estudos. Até a próxima videoaula.